partir em viagem. E essa equipe ela é formada por André Luiz, a nossa querida Luciana, o Pablo Hipólito, que não chegou ainda, né? E eles vão partindo, andando em direção a uma instituição chamada, fundada por Fabiano de Cristo, que é a Casa Transitória, né? Por que tem esse nome, Casa Transitória? Ela não é fixa. Ah? Porque ela não é fixa. Ela não é fixa, né? Fabiano de Cristo, alguém sabe por quê? Alguém conhece? Não, né? Só que essa história vai estar no livro chamado Mergulhando no Mar de Amor. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é que o Fabiano de Cristo foi um único sublime missionário, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes não, que o capítulo 4, ele não fala, só determina o nome da casa, tá bom? Bom, eles seguindo em direção à casa transitória, sendo instruídos pelo Jerônimo, eles avistam uma casa, né? Essa casa ela parece um casarão, por perto não tinha árvores, não tinha nada, e tinha aquele ar de tristeza, né? Pelo caminhar devido ao grande nevoeiro. Ali nessa casa serão recolhidos, né, somente o que? Os irmãos desencarnados, que terão amparo pela equipe. Então todas as pessoas que desencarnam, né, elas vão para essa casa num curto período. Nessa casa, pela surpresa da equipe, né, como é uma casa extremamente piedosa, de acolhedora, aos socorros urgentes, lá eles ficam encantados e admirados, principalmente o André Luiz, pelo fato dela ser comandada por uma mulher, nas mãos de uma mulher. Essa mulher, ela se chama Zenóbio, né, que era responsável pela instituição. Lá, na casa da transitória, durante a instituição, a Zenóbia já estava aguardando essa equipe, né, que decidiu que quando a equipe chegasse seriam socorridos 4 almas, né? E dentro de uma delas, que seriam socorridas, tratava de uma pessoa particularmente, né, que era de afetividade da Zenóbia, uma pessoa bem próxima a ela. Lendo o capítulo, né, eu me fiz 3 perguntas, né, diante do capítulo. Alguém leu o capítulo? 1, 2, 3, 4, 5. Quem não leu, eu trouxe. Tá aqui um resuminho, tá? Se alguém se interessar, tá bom? Então, a primeira pergunta quem leu o livro, por que a denominação de casa transitória? Alguém sabe dizer? Ela não era fixa, né? Muitas vezes ela mudava de lugar. Ela mudava de lugar. É um tipo de construção, de movimentação o quê? Aérea. Né? Dependendo da necessidade, ela mudava. Exatamente. Então, transitória, dependendo da necessidade, ela o quê? Transportava para outras regiões espirituais, mais seguras, né? Aí, quando eu estava lendo o livro, eu tinha percebido que a casa era um casarão antigo, né? Aquela coisa toda. Aí eu fiquei na minha cabeça assim, gente, como que vai ser essa casa se ela pode transportar, né? Então eu usei minha imaginação, como toda criança, e eu coloquei esse desenho ali, né? Eu achei assim, na minha cabeça, na minha percepção, para mim a casa transitória seria exatamente igual uma nave, né? Qualquer coisa toca de lugar e passa para outro. A única coisa que eu não consegui arrumar foi que não tivesse nenhuma árvore. Nessa casa de instituição, ela tem as defesas magnéticas, né, que seriam as barreiras. Então, por isso que eu achei na minha cabeça que ela seria redonda.
Então, assim, se a gente está dentro de um lugar, qual o melhor ângulo para você ver? Você fazendo o quê? Giro, né? E o tempo todo. Aí eu imaginei, mas se fosse uma casa comum, cheia de janelas, se chegasse alguém no norte, como que se eu tivesse localizado do lado sul, como que eu conseguiria ter essa percepção de visualização, de facilidade? Então eu achei que ela fosse, na minha concepção, né, que ela seria mais ou menos assim. E essa casa transitória, ela serve de abrigo temporário para espíritos recém-desligados do mundo carnal. A grande maioria dos espíritos, né, passa por um estado de perturbação, que varia de acordo com o seu nível evolutivo. Na casa, o espírito permanece somente até reencontrar seu equilíbrio, quando então prosseguir a sua caminhada. Aí eu imaginei assim, aí eu fiz uma grande reflexão na minha vida, né? Graças a Deus eu encontrei o Ismael, né? Eu estou fazendo meu preparo evolutivo, espiritual, aos pouquinhos. E quando eu desencarnar, né? Certamente, né? Um dia eu não vou precisar de ficar no meu período de perturbação, né? Atormentado com medo de que outras entidades se aproximem, tirem proveito daquilo. Então essa casa, ela tem o quê? Um amparo para esses tipos de recém-desencarnados. Então o grupo, o André Luiz e a equipe, eles vão até o local para sustentar, para abrigar todos aqueles que estão lá em volta das cercarias da crosta terrestre e encaminhar a casa. Na hora que chega a casa, ele fica naquele período, né, recebendo o quê? Tratamento, né? Um auxílio espiritual. Quando ele já está, né, já tem a noção de tudo, ele o quê? Vai para a cidade espiritual. A segunda perguntinha, né? Qual seria o objetivo dessa instituição em uma zona de transição? Eu acredito que quando a pessoa está nesse estado de perturbação e ela tem algum tipo de despertar, digamos assim, é mais fácil ser acolhida por alguma coisa que esteja mais próxima, numa região mais próxima que ela, acredito eu. Exatamente, é uma adaptação. Então não é só a casa de Fabiano, existem o quê? Inúmeras casas espalhadas, né? Mas na obra que nós estamos estudando, em específico tem a casa de transição de Fabiano de Cristo. É igual o nosso lar, todo mundo acha que só tem a colônia é nosso lar, mas esse carro é todo mundo nosso lar. Aí, exatamente. Aí eu pensei assim, fiquei em casa refletindo, né, na hora que eu fiz essa pergunta, me questionando. Bom, no plano espiritual tem a casa de transição. Eu estou ainda no plano físico, né? Qual seria a minha casa de transição aqui? Ismael? Ismael. De adaptação, De adaptação para ser uma pessoa melhor, não é? Aonde que é? Ismael. Então aqui o meu porto seguro é o Ismael, né? E o Ismael, quantos colaboradores nós temos aqui hoje? Mais ou menos. Encarnados. Encarnados aqui. 45. O grupo já está com uns 45, né? Mas aqui é só. Então, oi? Você já pagou sua cota? Já? Ainda não. Quem sou eu? Então, assim como a casa Ismael, nós precisamos de servidores do bem, a casa de Fabiano de transição, ela passa por diversos momentos ao tempo todo. Então, precisa também de servidores. Por isso que a equipe de André Luiz foi encaminhada a pedido da Zenóbia, tá? Então, por quê? Para a melhoria espiritual e fluidicamente o espírito socorrido, para o mesmo possa ter o quê? A possibilidade de um tratamento em educação em alguma cidade espiritual. De acordo com o instrutor Jerônimo, né, explicando para a equipe, que graças a Deus, né, eles têm
a equipe de apoio, tem a Zenobra para poder ajudar, e os socorristas também, né? Porque ela funciona também como auxílio, né? No caso, assim, se vai ser uma passagem, ela pede socorro, pede auxílio, e sempre tem uma equipe. Então a equipe também ela fica aqui um período temporário até que se estabeleça, né? Por quê? Senão ficariam o quê? Esses espíritos ficariam o quê? Entregue o quê? À própria sorte e faltamente agredidos por entidades que praticam mal. Né? Então eles aproveitam o estado de perturbação desse espírito, né, para poder atacar, ou seja, influenciar, né? Se tornando todos uma presa fácil para esse tipo de entidades, né? Então, na casa transitória, abrigados nessa instituição, todos os espíritos recém-desencarnados recebem o amparo de entidades fraternais dedicadas à tarefa amor, enquanto lá permanecem até a dedicação da devida proteção. Então eles ficam também num período que provisório, transitório, né? A construção espiritual aqui que a espiritualidade chama o ambulatório, que acolhe e recolhe espíritos durante os trabalhos aqui no Ismael, também é uma casa transitória. Ela estava instalada sob a construção física do antigo endereço do Ismael e depois foi feito um trabalho para trazê-la para cá. É móvel. Assim como está sendo preparada a transição do Hospital Santa Maria Madalena do Vale, para ser transitar para cá de novo. Agora posso fazer uma pergunta? Como é que o hospital é redondinho? É do jeito que eu pensei? Ele tem... A gente há algum tempo atrás recebeu um desenho, não é? Ele tem 5 pétalas. 5 ou 6. E o núcleo é como se ele fosse uma rosa. Ele é a mesma formação do que existe no que o Espírito chama de ambulatório espacial, que é fora, é dentro da crosta terrena, da Terra, mas é fora desse nosso espaço físico. Tem desenho, depois eu posso lembrar de trazer. Mas eu acho que vai ter uma deusidência então aqui. Bom, sempre que pensamos em socorro aos irmãos, qual o objetivo de defesas magnéticas em uma instituição de socorro? Alguém sabe? Defesa que chegue vibrações negativas, o que mais? Os ataques dos espíritos. Os ataques dos espíritos, né? Em casa, qual a proteção que vocês utilizam? Oração. Agora, o culto do lar também é uma alta proteção e defesa. E o culto do lar, ele não protege não somente a nossa casa, mas também o que? Tudo em volta, né? Então eu lembro assim que antigamente quando eu mudei, né, no meu condomínio tinha muita briga. A garagem, gente, era assim. Motivo de briga. Nem tipo briga, de discórdia. Exatamente. E eu percebi uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu sempre reclamava no yoga, né? Que eu ficava, na hora que eu ia tirar o carro, o outro estacionava na minha vaga. Eu lembro que eu ficava, assim, muito estressada com isso. Quando eu comecei a fazer o culto lá, nunca mais houve briga de garagem. Né? Deusidência, né? E sendo que quando acontece alguma coisa hoje na garagem, sempre vai lá e fala, olha, eu posso usar a sua vaga, né? Coisas que... Exato.
gentileza, né? As palavrinhas mágicas começaram a aparecer, coisa que não existia, né? Então, o culto do lar também é uma defesa magnética. Não só que nós tornamos que a nossa casa um ponto de luz para tudo em volta, né? Evitar a invasão de forças e fluidos negativos que atrapalhariam o serviço da casa transitória. Então, por isso que eu imaginei que a casa transitória fosse uma nave, né? Que seria muito mais fácil e mais prático de visualização. Mas o que mais que eu achei interessante, né, durante o capítulo decorrer, houve um ataque, né? Eles contando um ataque assim, grande, né? E que a Zenóbia, tanto é que veio, bateram a campainha, eu falei assim, nossa, no plano espiritual também tem campainha? Né? Então, assim, eu fiquei assim, né, e veio um funcionário da casa avisando a Zenóbia que tinha, e eles tinham até o que eu descrevendo como se fosse uma agulha, né, como se fosse uma bússola, falando a direção, né, que estava esse ataque. Só que esse ataque, infelizmente, ele foi muito feroz e ele acontece. E o André Luiz, ele fica totalmente assombrado com aquilo, porque ele fica espantado e se pergunta para si mesmo, como uma casa de tanta misericórdia, de tanto amor, né, de tanta cordialidade, pode existir, né? E ele fica assombrado com aquele ataque, porque o que ele começa a escutar o quê? Estridente de leão, barulho de cães uivantes, guinchos de macacos. Então ele escuta de tudo e fica assombrado com aquele ataque. Aí vem o fogo etérico, né? Para explicar essa parte, eu vou dar um exemplo que eu lembrei lá da minha avó quando eu estava assistindo o livro, né? Quando eu estava lendo o livro. Lembrei da minha avó por quê? Primeiro pelas características da Zenóbia, né? Do jeito que falava no livro, eu sempre enxergava a minha avó. Aquela ar de doçura, os olhos docinentes e aquela paciência com tudo, né? E quando eu ia para casa da minha avó, tinha um quintal enorme. E eu gostava muito de brincar de casinha, né? E minha avó tinha uma coleção assim, de vidrinho de açucrim na época, ainda até hoje ainda existe. Então ela não jogava fora, ela era diabética e fazia assim prateleiras e prateleiras e colocava. Aquilo para quem está brincando de casinha é um prato cheio, né? Então eu sempre procurava um lugar e ficava brincando. Quando eu catava todos os vidrinhos dela, minha avó chegava e falava assim, essa menina tá pegando fogo aqui nesse lugar. Temos o quê? Deixei tirar ela daquele outro lugar. E sempre ela chamava quem? Meu avô. Aí meu avô ia com toda assim, não, minha filha, vamos brincar no outro lugar, deixa os vidrinhos por lá, né? Vamos juntar tudo que você fez aqui e vai brincar no outro lugar. Então, na passagem desse livro, o que me lembrou muito foi a Zenóbia. Ela falando, o fogo, né? O ambiente estava conturbado. Aí eu me recordei da minha avó falando, né? Ela chegava quando estava conturbando o ambiente dela, mas na verdade eram os vidrinhos dela, né? O que acontecia? Quando, né, isso acontecia, eu tinha que sair. E lá no capítulo 4, quando o fogo etéreo vem queimar, os resíduos das regiões somos o quê? Obrigados a transportar a instituição para outro caminho, né? Então ela tinha o quê? Rogar o socorro, tinha uma equipe preparada que chamava desintegradores, né? E que fazia a limpeza daquele local e depois a casa o quê? Ia transportava para outro lugar. Então a casa transitória, ela muda-se o quê? Sem maiores dificuldades, de uma região a outra, atendendo a circunstância. Então, por isso é chamado de quê? Casa transitória. Eu imaginei, Olê, mais ou menos assim, um hospital de seres. Uma flor, né?
visão que eu tirei para mim desse capítulo, né? Tanto pessoal quanto qualquer lugar, ou seja, minha casa, ou qualquer instituição que seja o serviço do bem, tanto no plano espiritual como aqui mesmo, né? O preparo do ambiente, ele deve ser o quê? Higienizado, né? E solicitação à espiritualidade é fundamental para impedir o quê? A aproximação de forças deletérias, né? E eu vejo que, para mim, eu não preciso às vezes de forças de fora. O próprio meu quê? Pensamento, né? Passei por essas fases esses dias. Então, assim, como ninguém descobria nada, só pensamento negativo, né? Então, eu tenho que fazer o quê? A minha higienização. Quando eu fui fazendo, rezando, orando, meditando, aí a perninha melhorou, voltou a andar, hoje eu consegui descer as escadas bonitinha, né? Então, ou seja, nossos pensamentos também precisam ser higienizados, filtrado. Ok? Estão curiosos? O horário certinho. Então, agora, vocês vão